e um autor brasileiro que eu andava para ler há muito tempo e agora foi a oportunidade. Olá, eu hoje estou aqui para te falar de Enquanto Eu Não Te Encontro, do Pedro Ruas. Este livro é uma edição da Secret Society. Eu gosto muito destas edições, acho esta ideia de proteger assim as páginas muito interessante, e depois ainda por cima a Secret Society tem uns marcadores lindos de morrer, que são estes com borboletas e que eu acho muito, muito bonitos. Este livro, para além disso, tem alguns pormenores como este ao longo do livro, o que eu também achei muito interessante. Não sei se estão na edição original, portanto não sei se foram sugestão do Pedro Ruas, mas nesta edição da Secret Society estão e portanto eu achei muito interessante. Bom, deixem-me pôr isto bem para vos falar deste livro do Pedro. O Pedro Ruas é um autor brasileiro que eu já tinha curiosidade de ler há muito tempo. Eu conheci o Pedro Ruas quando conheci algumas pessoas da comunidade brasileira, alguns youtubers, durante uma maratona de carnaval na pandemia, naquele ano em que não houve carnaval, e na altura lembro-me de eles falarem do Pedro Ruas. Eu não sei se ele não esteve também mesmo num direto, porque ele estava a afirmar-se na altura. Bom, eu ouvi falar do Pedro, fui acompanhando o Pedro nas redes sociais do Brasil, até que a Secret Society lança este Enquanto Eu Não Te Encontro, e eu resolvi adquiri-lo. Comprei-o na altura e ficou aí como, bom, eu ia dizer como tantos outros, e é verdade, como muitos outros que estão aí pela estante. Desta vez eu resolvi que eu quero muito começar a ter um autor brasileiro por mês aqui no canal e portanto resolvi que neste mês de fevereiro eu iria falar-vos do Pedro Ruas, livro que li em janeiro. Bom, este livro conta a história do Lucas. O Lucas não tem tido uma vida fácil, o Lucas não tem propriamente tido as soluções de vida mais simpáticas que poderiam acontecer, e o Lucas vai para a capital, indo do Rio Grande do Sul, com o seu melhor amigo, o Eric. Ora, um dia eles vão à inauguração de uma discoteca, de uma balada, como se diz no Brasil, o Titanic, e é aí que o Eric conhece o Pierre. E o Pierre é um jovem francês, mas que aparentemente é a concretização de todos os sonhos que o Eric teve. Ora bem, portanto, há ali uma conexão, há ali um interesse, mas será que vai acontecer alguma coisa depois daquela noite? Será que não é bom demais para ser verdade? Bom, tudo isso o Pedro fala neste livro, tudo isso o Pedro nos descreve neste livro. E é essa história que nós vamos acompanhando até à página final. Uma das coisas que eu achei muito interessante neste livro, e eu que sou uma apaixonada pelo Brasil, sem lá ter lá ido, são as referências ao Rio Grande do Sul e as referências culturais que ele faz ao Rio Grande do Sul. O Pedro, acho eu, que é mesmo do Rio Grande do Sul, portanto, joga em casa, mas a verdade é que eu, pelo menos, fiquei a conhecer mais daquela zona e fiquei com alguma curiosidade em ir visitar o Rio Grande do Sul. O Pedro consegue, digamos assim, Pedro consegue vender-nos, entre aspas, a sua terra. O Pedro consegue nos entusiasmar por algumas características do Rio Grande do Sul, apercebendo-nos nós que o Brasil é um país onde tudo pode acontecer e é um país com uma multiplicidade cultural que apenas o pode engrandecer. Portanto, este livro mostra-nos essa cultura do Rio Grande do Sul, do estado do Rio Grande do Sul, e sobre esse ponto de vista é muito interessante, tanto mais que a personagem vem do Rio Grande do Sul e depois muda-se para a capital, ou seja, para outro universo, para outra forma de estar na vida, muito interessante.
o que torna o livro muito interessante. Outra coisa que eu também achei muito engraçada foram as referências à cultura pop. E aí eu achei interessante porque era quase, não era a visão, obviamente, de um brasileiro perante as referências da cultura pop que chegavam ao Brasil. Só para vos dar uma ideia, o Lucas é um incondicional fã da Katy Perry e, portanto, nós temos aqui também, sobre esse ponto de vista, mais um bocadinho do Brasil, porque acabamos por perceber quais são as influências da cultura pop do Brasil e quais são as diferenças com as influências da cultura pop em Portugal. E essa ambivalência, essa diferença acaba por tornar o livro também muito interessante. E depois temos uma coisa que eu gosto muito, que é a construção de personagens. E foi aí que o Pedro me cativou. E foi aí que o Pedro me conquistou. Porque cada personagem é uma personagem muito característica, muito individual, mas muito bem marcada e muito bem descrita e muito bem representativa daquilo que o Pedro quer que ela seja. É, pois, um livro que nos leva por um conjunto de gente que no Brasil, em Portugal, onde for, são pessoas, deixam de ser personagens, são pessoas e fazem-nos querer acompanhar a sua vida e fazem-nos querer torcer pela sua felicidade. E, portanto, nós passamos o livro, e eu li o livro muito depressa. O livro tem, a Secret Society também tem essa característica, tem uma boa gramagem, e, portanto, o livro lê-se relativamente depressa e o Pedro consegue que nós queiramos saber aquilo que se passa ao longo da história e queiramos saber o que é que aconteceu na história. Achei tanto mais interessante que por se tratar de um livro de estreia. Este foi o primeiro livro que o Pedro Ruas escreveu e não foi por acaso que eu resolvi começar por este. Eu acho que a Secret Society tem um outro livro. Eu acho que o Pedro Ruas tem já um outro livro publicado em Portugal. Se estiver a dizer alguma asneira, por favor, corrijam-me. Se não tem, está para sair, mas este é o seu livro de estreia. E é um livro de estreia que eu acho que augura coisas muito boas. Para além disso, o Pedro Ruas, por aquilo que eu me apercebi nas interações que tive com os booktubers do Brasil, onde o Pedro também se inclui, o Pedro é também músico e isso nota-se neste livro. Eu acho que nota-se aqui a sua paixão pela música, embora o Pedro Ruas seja um criador, um criativo, e sobre esse ponto de vista, de alguma forma também isso nota-se neste seu livro, que, sendo obviamente um livro de estreia, vai buscar os universos onde ele se sente mais à vontade. É, pois, uma comédia romântica, é uma comédia romântica dentro da representatividade LGBTQIA+, mas é algo que está escrito com um saber, com uma sensibilidade e com um respeito que eu achei... Na verdade, acho que uma comédia romântica, quando está bem escrita, tanto faz que as personagens principais sejam do mesmo sexo ou sejam de sexo diferente. Às 2x3 nós abstraímos disto, nós leitores, e acabamos por querer torcer pela felicidade das personagens, porque elas concretizem aquilo que querem, e isso é algo que eu senti dentro do livro do Pedro. Para além disso, este livro tem, e eu também não sei se a edição original tem, penso que sim, tem um conteúdo extra, deixem-vos mostrar, que a seguir ao epílogo tem um conteúdo extra, que é uma carta do Pierre ao Lucas, e que, verdade seja dita, quase que me pôs a chorar, e tem também... tem um agradecimento que eu também achei muito sentido do Pedro, e tem aquilo que eu achei mais interessante de tudo, que foi uma entrevista ao Pedro Ruas, onde nós podemos ficar a saber não só aquilo que o Pedro pensa, ou por outra, aquilo que o Pedro pensou na construção do seu livro, aquilo que o levou a escrever o seu livro, mas também as escolhas que ele fez, e uma das perguntas que aqui está era exatamente algo que
que me levantou alguma dúvida, que é porque a Katy Perry e não, por exemplo, a Taylor Swift, mas o Pedro explica isso na sua entrevista e eu não vos vou dizer porquê. E achei muito interessante a forma como o Pedro nos fala do seu livro, nos fala destes dois jovens, do Lucas e do Pierre, e nos fala daquilo que ele queria transmitir através destas duas personagens. Eu fiquei fã do Pedro Ruas, portanto, se não há mais nada publicado em Portugal, por favor, Penguin e Secret Society, faz favor de publicarem. Eu vou pesquisar depois deste vídeo para ver se há mais alguma coisa, porque se assim for, podem ter a certeza que eu quero continuar a acompanhar a obra do Pedro Ruas e aquilo que ele vai escrevendo por aí, por esse Brasil imenso, por esse Rio Grande do Sul. E pronto, aqui fica a minha opinião de Enquanto Eu Não Te Encontro, do Pedro Ruas. Digam-me se já leram, digam-me se estão a pensar ler, digam de vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.